Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. Hoje é um episódio bastante, talvez polêmico, bastante reflexivo, até pelo título aí que você já deve ter observado. Por que você não precisa fazer marketing jurídico? A gente já falou sobre isso várias vezes, mas não exatamente com essa finalidade aqui, né, de trazer para você um pouquinho dessa visão, até porque nós éramos agência, então nós fazíamos marketing jurídico. Então nós podemos dizer com propriedade por que você não precisa fazer e por que talvez em alguns momentos você precise fazer. Você que já nos acompanha sabe que a gente compartilha bastante aqui os erros, os acertos, os bastidores. E a gente está com muitas e muitas novidades, muitos acertos aí interessantes e muitos erros, como sempre, né? Dessas últimas semanas e meses que você vem acompanhando. E é isso que a gente vai dividir contigo. Bom, para começar, deixa eu te dar uma noção do que a gente vai falar aqui hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre CP de cliente, tá? Então, esse CP, se você não sabe o que é entender um pouquinho, tá? Que perfil de cliente que eu preciso ter marketing, fazer um bom marketing, porque não são todos, por óbvio, né? Eu consigo vender para uma puta empresa sem ter um mínimo site, sem ter uma rede social, sem ter um LinkedIn interessante? Vamos discutir sobre isso. Então, entender esse CP, né? Que tipo de cliente que não preciso ter uma marca lá tão forte, uma baita de um logo que eu contrato um design de R$50 mil para redesenhar meu logo, né? Não preciso ser o Machado Meyer. Então, existe uma lógica, tá, dentro disso, que é o ICP. O princípio de confiança. Então, o que é o mínimo? Pô, cara, faço alguma configuração no meu WhatsApp, uso o WhatsApp Business. O que é um site minimamente aceitável? Né? O que eu preciso ter quando o cara procurar no Google e me encontrar? Ele precisa me encontrar, por exemplo, sentir que, né, minimamente tem confiança? Preciso mostrar meu AB para ele? Preciso ter algum processo já ativo? Né? Preciso ter depoimentos? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma parada muito legal que a gente adora falar, o que não te falaram sobre inbound marketing. Tá? Então, as ferramentas, por exemplo, eu vou falar de uma ferramenta aqui que é uma das mais conhecidas, mas sem nenhum tipo de relação, enfim, de crítica à ferramenta em si, que é a RD Station. É muito comum ferramentas aparecerem para o advogado e quando ele não sabe muito sobre marketing, ele fala, pô, vou contratar essa ferramenta e acho que resolveu o problema. Né? Quantas vezes? E aí ele contrata a ferramenta e descobre que a ferramenta não faz o marketing, né? Você tem que ir lá e alimentar ela, tem que botar alguém para fazer e tal. Então, no final, acaba não sendo utilizado. Você, no final, não é o ICP, inclusive, da própria ferramenta. Né? Aumenta o churn dela, acaba saindo e prejudica a própria empresa. Né? E se prejudica também, porque você gastou, você perdeu o seu tempo, criou uma expectativa, então é horrível. Então, a gente vai contar que tipo de ferramenta, que momento que eu uso, qual ferramenta. Né? Isso é uma decisão bem estratégica. A gente errou bastante nisso, pode te dar vários insights aqui. Depois a gente vai falar sobre qualificação. Tem um tema legal que é assim, a sua qualificação nunca vai aumentar. Eu estou fazendo campanhas, cara, a qualificação é horrível. Eu vou te contar por que ela nunca vai aumentar. Porque a gente está sempre acompanhando atualizações de Google, Facebook, enfim, desde mentorias a cursos, a imersões que a gente faz, a viagens, a eventos que a gente participa. E tem algo que pouca gente sabe, que é para onde o Google está olhando, como é que ele, né, aumenta, quais são o que o algoritmo olha para poder qualificar suas campanhas. Isso aqui é assim, é o creme de la creme do negócio. E por fim, a gente vai falar sobre soluções. Então, como é que você, se você não precisa fazer marketing jurídico, se a gente não está recomendando para você, como é que você capta mais cliente? Então, vou te trazer inclusive histórias, não só aqui da Tremind, mas Jus Brasil, Previdenciarista, esses grandes players do mercado, vários a gente tem muita proximidade e sabe de casos de escritórios que crescem com previsibilidade, com bastante receita, com bastante consistência, por exemplo, só com o Jus Brasil. Né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe do potencial, mas como que esses caras usam se tem muita gente reclamando de Jus Brasil de líder desqualificado, certo? Então vamos falar bastante sobre isso, tem vários tópicos legais, vamos tentar cobrir o máximo possível aqui. Estou aqui com o Vitão, nosso sócio, meu fiel escudeiro aqui, para a gente dividir esses tópicos. Vitão, vou começar puxando aqui o tópico de CP, maninho, e você... Aliás, dá um contexto aqui nas suas palavras, né? O que é o ICP na sua percepção? Assim, naquele churrasco de almoço, né, quando vem aquele primo, aquele cunhado e tal. O que é ICP? Cara, ICP, na essência da sigla, seria perfil ideal de cliente traduzido para o português, né? Então, assim, perfil ideal de cliente é aquilo que você considera como o cliente ideal para o teu negócio. Pode ser aqui, no caso, escritório de advocacia, né? Então, o que são as características de um cara que seria o ideal? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um advogado empresarial e eu atuo com compliance trabalhista. Existem perfis de empresa que tendem a ter um risco trabalhista menor do que outras empresas. Esses dias eu aprendi que padaria, por exemplo, tem um risco trabalhista altíssimo, porque tem uma conta lá que não fecha quando a gente fala de escala e tal. E aí, por exemplo, para mim, para o meu escritório que atua com compliance trabalhista, padaria, um empresário, um dono de uma padaria, é um perfil ideal de cliente. Agora, vamos pensar numa empresa, sei lá, de tecnologia, que mexe só com software, os caras ficam trabalhando sentadinho lá. Tem uma empresa que tem um risco trabalhista muito menor, consequentemente eu não consigo vender um valor tanto agregado para ele. Então esse é um cara que talvez não seja o meu perfil ideal de cliente. Resumidamente é isso, né? Você identificar as características do que seria o cara que mais compraria de você, que seria de fato o teu cliente ideal ali, né?
Boa, cara, bem explicado. Agora, no marketing tem uma pequena diferença nisso, que é o seguinte, que é a percepção que a gente cria, que a gente constrói, mínima, né, para poder contratar um serviço, comprar um produto. Vou dar um exemplo aqui, né, saindo um pouco do direito, daqui a pouco a gente volta, né? Puxa, eu quero contratar um nutricionista, beleza? Olha a diferença, né? Olha o quanto a gente pode ter variáveis em cima disso. Pô, eu quero contratar um nutricionista. Qual é o seu objetivo? Puta, qualidade de vida. Só quero que uma dietinha simples, tal. Eu não quero ficar lá talhado ou talhada, né? Super marombada, assim, enfim, mulheres ou homens, né? Tanto faz. A minha percepção sobre o nível desse nutricionista é menor, lógico. Né? Faz sentido porque logo que eu entendo que puta, a complexidade para eu simplesmente manter uma dieta, eu entendo que o nutricionista formado tem essa capacidade. Agora, se eu quero, pô, ficar talhado. Se eu tô lá em busca de um corpão fitness massa, assim, sabe? Bodybuilder. Eu não vou olhar um nutricionista, por exemplo. Ah, pô, esse cara aqui é muito simples. Deixa eu entrar na rede social dele, deixa eu ver quem são os pacientes dele. Deixa eu ver se ele já atende pessoas que são parecidas com o corpo que eu almejo. Então eu vou olhar mais coisas, porque meu nível de exigência está muito maior. Eu entendo que, pô, simplesmente um cara formado, pô, talvez não me atenda, talvez ele não tenha toda a expertise, não vai me dar né, aquela injeçãozinha que os bons nutricionistas costumam dar e tal, os nutrólogos da vida. Enfim, então são níveis diferentes, de acordo com a tua expectativa, tá? A gente se torna mais exigente de acordo com a nossa expectativa. E aí pensa assim, puta, um advogado recém-formado. Cara, se eu tiver um caso aqui, por exemplo, um trabalhista simples, que eu preciso cobrar um tributo, cobrar alguns impostos que a empresa não pagou, por exemplo, INSS, né, como é que fala, as verbas decisórias, né, que me fugiu aqui, as contribuições previdenciárias. Cara, eu preciso de um advogado, né, com 10, 20, 30 anos de experiência na advocacia trabalhista? Não preciso, né? Eu preciso ter um advogado que me represente, que bata na porta da empresa, que mande uma notificação, diga, olha, você precisa pagar aqui as verbas desse colaborador que saiu, enfim, está atrasado isso aqui. Então, isso é o mais importante. E aí eu tive uma aula uma vez, não sei se foi uma aula, uma palestra, não me recordo, em que esse cara, na ocasião, né, ele contava a lógica que era o seguinte: quem estiver vendo pelo YouTube vai ficar mais fácil de enxergar, quem estiver apenas pelo áudio aqui, eu vou tentar ilustrar um pouquinho melhor, tá? Porque nas palavras. Quanto maior a necessidade, né, quanto maior a expectativa do cliente em termos de sofisticação, então eu vou até dar um exemplo para ficar fácil no direito empresarial. Ah, puxa, eu quero contratar um advogado para uma reestruturação empresarial ou para uma dissolução societária de uma empresa que tem um patrimônio legal ou para uma recuperação tributária, né, que, sei lá, milhões em jogo, mas eu quero enxergar confiabilidade, mas eu quero enxergar confiança. Vou abrir um parênteses rápido, simples. Por isso, esse é um dos motivos, por exemplo, que grandes empresas, né, um diretor jurídico de uma grande empresa não contrata um escritório recém-formado. Ele não vai botar a cabeça dele em jogo. Ele vai lá e contrata o Machado Melo, Pinheiro Neto, Siqueira Castro, tantos outros nomes aí que não me vêm, né, que eu vou falhar aqui se eu tentar abordar todos eles, porque eu vou esquecer muitos bons advogados, muito bons escritórios, inclusive vários são os nossos clientes. Ele vai falhar, né? Então, ele não quer correr esse risco. Para que eu vou contratar um advogado recém-formado que fez ali uma pós-graduação em direito tributário, para, sei lá, solicitar a restituição de um tributo que eu tenho aqui na empresa, que vale milhões para a empresa, entendeu? Ao invés de eu contratar uma banca, super, né, conceituada, porque se der cagada lá na frente, vão dizer, pô, quem foi que contratou esse moleque aí? Quem foi que contratou esse louco aqui, né? É isso que acontece no bastidor, né? E você, advogado, sabe que é isso mesmo, essa lógica, só que esquece no dia a dia. Então, para simplificar aqui o aprendizado que a gente quer passar para você, qual é? Se eu estou atacando uma causa que é complexa, que o nível, o valor de causa que eu preciso, que eu estou brigando ali, que eu estou pleiteando, é alto, logo eu preciso de uma marca. Então, cara, cuida sim, vai, contrata um bom designer, faz uma marca legal, clean, que represente, olha a propósito, olha para isso dentro do teu site, olha para tudo, porque o cliente vai pesquisar tudo, principalmente se você não vem bem indicado. Agora, se eu estou atendendo um caso, vou dar um exemplo aqui sem fazer juízo de valor, sei lá, uma mãe que está com uma pensão atrasada, está desesperada, precisa cobrar, né, o pai da criança ou vice-versa aqui, tá? O que ela precisa? Ela precisa de alguém que represente, alguém que compre a causa dela, alguém que, pô, cara, esse cara aqui, ele vai ajudar? Ele vai brigar por mim? Né? Vou dar um exemplo simples aqui, abrindo um parênteses. Tem um amigo que até me procurou esses dias, o Igor, dá pra falar o nome dele aqui, lembra do Igor? O Igor me procurou e falou assim, pô, Gui, me indica um advogado, porque, cara, eu tenho uma dívida da minha faculdade de 2008, 15 anos atrás. E ele habilitou, menino, olha só o tamanho do estresse, cara. Ele pegou um advogado na época que ele foi indicado, beleza, a dívida acho que era R$5 mil. E, cara, o advogado nem se habilitou no processo, ele perdeu, né? Então teve a revelia que fala, né? Revelia, né? Revelia.
E agora a causa já está em 40 pau. E teve um bloqueio de conta agora judicial, porque, cara, ele nem se habilitou. E o menino também foi trocando de endereço, não ficou sabendo e tal. E ele foi citado eletronicamente. Cara, sei que a coisa aconteceu e ele se ferrou. Literalmente se ferrou, né? E agora a causa está em 40 pau, já saiu sentença. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: negão, Senta e tinha chora que ter agora, feito pô. antes. Mas assim, agora tenta pegar um cara, um especialista, para tentar recorrer, apela onde puder, né? Enfim, aí o que foi interessante desse feedback, assim, né? Ele falou: quem que eu pego? Eu falei: cara, busca um especialista. Então, nesse momento, ele falou: porra, cara, mas o cara nem se habilitou, né? Ele falou, até recomendado para ele lá na OAB e tal. Eu falei: cara, olhe melhor, converse com o cara, veja o que aconteceu. Às vezes você ficou devendo algum documento, você não respondeu o WhatsApp. Tenta entender. Não estou passando a mão na cabeça do advogado aqui, mas, né, ainda mais conhecendo meu amigo. Então, o que acontece? Na prática, lá ele pegou um cara, porra, pouco brain, ok, numa situação ok, de boa, não deu muita atenção também, a coisa não aconteceu. Agora ele está procurando um cara especialista. Ele falou: pô, mas agora eu estou com medo, né? Pô, vou pegar qualquer um. Pô, o que eu pergunto? O que eu faço? Cara, foi perfeito, assim, que eu falei: não, agora você faz o seguinte, peça para ele te mandar, inclusive, contatos de clientes, processos recentes que ele atendeu. Aí fale com os clientes, né? Quase quando contrata uma pessoa, que você vai lá pedir as referências. Ele falou: cara, faz sentido, vou buscar um pouquinho mais de informação agora. Aí ferrou, né? Porque agora o advogado vai cobrar uma grana. Falou: porra, sei lá, o teu caso aqui, a tua sentença é de 40 e poucos mil, eu vou te cobrar, velho, no mínimo aqui 2 contos, 4 contos, 10% e mais alguma coisa no êxito. Né? Então ele vai pagar um pouco mais e logo também vai querer ter certeza de onde ele está pisando. Esqueci alguma coisa aqui, mano? Faz sentido? Cara, é isso aí. Então, assim, pensar pela nossa lógica de complexidade, quanto menos complexo for o problema, né? Quando relativamente for mais simples a situação, menos brain você precisa. Quanto mais complexo for a parada, esse critério de marca é um critério de diferenciação de mercado. Sim. Então, tipo, cara, mas eu não consigo competir com o Machado Merno. Cara, se você quer o cliente dele, você tem que conseguir competir com o cara a nível de marca. Tipo, você tem que ser foda, velho. Então, tipo assim, você não precisa ser gigante, você não precisa ser, tipo, nossa, meu Deus, cara, tem um prédio só dele. Não precisa disso, mas, tipo assim, cara, você tem que ser reconhecido, por exemplo, um cara que tem muito isso é o Strobel, né? Tipo assim, o cara é muito reconhecido no mercado, o branding dele é fudido, porque o cara é, tipo, professor. Cara, tem muita vivência no mercado lá de concessão, né? Concessão de rodovias e tal. E o cara tem um branding foda nessa parada. Tanto que o cara tem, tipo, CCR, uma empresa fodida, são tudo cliente dele, mas porque o cara é reconhecido, tem uma marca forte dentro disso. Só que o produto é extremamente complexo, tá ligado? Inclusive, o Bernardo já foi cliente nosso em períodos específicos, a gente já apoiou o escritório dele de maneira estratégica em vários momentos, né? E ele continua sendo super parceiro, está sempre com a gente. Ele já contou para mim que assim, Guilherme, no meu negócio sou eu e mais 2 caras que estão sempre na disputa. São 3 escritórios, pensa assim, concessão, 3 caras, ponto. Não entra, é difícil entrar. Por causa do branding, do histórico, do relacionamento, networking, professor e etc. Um monte de coisa que você já falou aqui, né? Então, cara, isso aqui é bem interessante, só para finalizar. Eu gosto de uma lógicazinha que assim, se o problema é intrínseco na sociedade, se você pensa assim na esquina, fazendo uma analogia aqui, na esquina do seu escritório, da sua casa, por óbvio, né? Que você mora num lugar minimamente urbano aí, tá? Pessoas passando em frente, tá? Então, olha para um velhinho e fala assim: por que esse cara pode ter de problema? Às vezes ele pode querer, sei lá, fazer um testamento, pode estar passando por um inventário do pai, da mãe, um parente próximo, INSS, né? O próprio trabalhista, trabalhar em condições insalubres, inúmeras situações. Por que eu estou citando essas causas aqui? Porque elas são comuns. Então, causas comuns, problemas intrínsecos da sociedade, você precisa ser muito mais focado no convencimento, né? Ser muito mais vendedor, essa é a verdade, muito mais me conectar e mostrar que eu vou resolver, que não vou sentar na causa, né? Eu vou brigar por ele, do que propriamente ter uma marca, puta animal, puta escritório, com uma puta sede, né? Isso vai fazer muita diferença, a gente vai contar alguns casos aqui. Boa. Então, explica o segundo tópico aqui, que é o princípio de confiança, velho. O que são os elementos mínimos ali para transmitir confiança e segurança para o cliente hoje em dia? Boa, legal. Cara, acho que os princípios de confiança, eles vêm como sinais hoje para um cliente, né? Então, pensando que a lógica de um cara converter e comprar de alguma coisa geral, de uma empresa geral, ela não é linear, né? Então, tipo, a gente adoraria que fosse. Tipo, o cara viu uma campanha no Google, entrou no meu site e comprou. Tipo, adoraria que fosse assim, mas nunca é assim. Não é linear dessa maneira, tá? O que a gente vê na plataforma lá, a última vez que o cara clicou foi no Google, foi através do Google. Mas às vezes o cara já te viu no Instagram antes, o cara já stalkeou, viu o teu Google Meu Negócio, por exemplo, já te viu de várias outras frentes para depois, então, ele ter a confiança necessária, viu os sinais, para daí falar: não, vou entrar no site do cara agora, vou mandar uma mensagem para ele, por exemplo. Né? Então, o que a gente traria aqui, que são elementos digitais que fazem o mínimo sentido para trazer essa segurança para o cara de fato se sentir confortável, né? Para talvez entrar em contato. Cara, um site, acho que isso seria um mínimo assim acessível, navegável, para o cara ter um mínimo de informação sobre o teu escritório, sobre as áreas que você atua, enfim, entender e conhecer um pouco mais o que o teu escritório faz e é.
Ao mesmo tempo, cara, perfil WhatsApp Business. Bicho, isso é uma coisa básica, a gente falou, eu falei disso no podcast junto com a Thay, que parece óbvio, mas, cara, o que a gente vê de advogado, tipo, com foto de emblema de time, velho. Tipo, os caras com umas fotos, sei lá, de umas paradas aleatórias, do Homem-Aranha, sabe? Teve um Tipo, que chegou esses dias e o pessoal tava tirando sarro. O que tinha na foto dele? eu acho que, sei lá, cara, um monte de coisa louca, velho. Vai falar se o cara tá ouvindo o podcast que é nosso cliente, mas tinha algo estranho, assim. Era um elemento que o pessoal ficou tirando sarro aqui. Falou, cara, tinha, sei lá, a figura do Homem-Aranha no WhatsApp. Ele falou, não pode, velho. Ninguém acreditou, assim, que tinha lá. E era verdade. Cara, isso, assim, é o mínimo, porque, cara, WhatsApp Business, velho, é tipo assim, é um negócio que você vai primeiro já separar o teu pessoal do teu profissional. Você fica reclamando que o teu cliente liga 3 horas da manhã pra saber como tá o processo dele, é você que foi tonto de passar o teu WhatsApp pessoal, velho. Separa uma coisa da outra e tem um outro número pra isso. Então, você não precisa necessariamente de um celular pra isso, cara. Tem um negócio chamado... Agora eu descobri isso, que tem, tipo, chip eletrônico. Tipo, que você compra um chip, você cadastra o número e você não precisa instalar ele no seu celular. Então, se você tem um celular só de um chip, como é o iPhone, por exemplo, legal. você pode usar um chip eletrônico, tá ligado? Um chip legal. digital. E aí você já consegue usar, então não tem essa desculpa resolveram mais. o problema. Total, velho. Então o WhatsApp Business você já consegue trazer ali, cara, muitas coisas. Consegue trazer catálogo. Você faz tipo meio que um site no WhatsApp, velho. Um negócio que, de fato, se você explorar, já gera muito mais segurança de que é um profissional e não um cara com uma foto do Homem-Aranha do Flamengo, por exemplo, no WhatsApp. Nada contra o Homem-Aranha e contra o Flamengo. Mas, cara, pro teu pessoal, sim. Uma dica só sobre o WhatsApp, antes de sair desse tópico, cara, às vezes é legal colocar o número da OAB. E não se preocupa, ninguém vai pegar o teu número da OAB e vai te fazer, né? O cara deu um golpe aqui com o meu número da OAB. Porque no momento em que ele não tá te conhecendo ainda e você não é tão exposto, você não é uma figura pública, botar o teu número da OAB, dizer, pô, fica à vontade, consulta aqui, bota o link lá no site, onde aparece teu nome na OAB, né? Principalmente se você... Bom, se você tem a OAB, você tá pagando pra OAB. Então, mostra isso, usa a teu favor, custa mais de 1.000 conto, né? OAB por ano. Então, mostra isso, porque aí ele vai dizer, pô, esse cara aqui não é golpe. Consultei aqui, entrei no site da OAB para ele ter certeza. Porque às vezes você está pegando ali, na hora que você vai pedir para ele, sei lá, o teu CPF, né, vai pedir o CPF dele, vai pedir o CNIS, vai pedir, enfim, documentos, ele vai falar, opa, será que esse cara não é golpe? É nesse momento, é uma fração de segundos para ele sentir se não é golpe. Óbvio que tem advogados, escritórios espertos que fazem chamada de vídeo, mandam fotos da unidade, da estrutura, falam por áudio para transmitir mais segurança, para que é uma dica legal, né? Bandido geralmente não fala tanto por áudio, né? Acho que o português eles também não é tão bom, enfim. Então, tem os malandros, né? Que tem um português legal. Então, cuida desses detalhes, porque é isso que vai fazer diferença na hora que você fala, pô, cara, me manda o CPF aqui pra eu fazer uma consulta. O cara fala, opa, negão, peraí. É como se a gente fosse fazer um comparativo quando você vai comprar um produto meio caro, tipo uma TV, assim, tipo R$5.000 a televisão. E aí você vai comprar num site que uma loja que você nunca tem, não é uma Magazine Luiza ou uma Casas Bahia. Aí lá no site, no final, no rodapé, as empresas boas, obviamente, já botam lá o CNPJ delas. Tipo, tá o CNPJ da empresa. É um dado público, tá? Inclusive, a tua OAB também é um dado público. Se o cara puxar o teu nome, ele consegue achar. Então, assim, cara, você bota isso lá, é tipo um negócio que fala assim, ó, deixa eu dar uma... puxar o CNPJ dos caras pra ver se não tem reclame aqui, aí me dá uma segurança de falar, ok, o cara tá vendendo mais barato, mas realmente é uma empresa que existe, compre o que precisa cumprir, então me sinto mais seguro aqui de comprar agora a televisão lá, por exemplo. Bem lembrado. Cara, o tópico aqui é o mínimo aceitável, né? Num site, eu botei site mínimo aceitável. O que quer dizer isso, cara? Assim, o site tem que estar carregando primeiro, tem que estar abrindo em mobile, porque as pessoas elas acessam por telefone. Então isso é básico. Eu tô entrando no meu site aqui, mas ele não carrega muito rápido, ele nem abre no telefone mobile. Cara, assim, é um feijão com arroz. Refaz esse site, contrata alguém e faz o site simplesinho. O que eu preciso ter lá? Todas as causas. Cara, é o básico, cara. Um pouquinho sobre a tua história, o escritório, a tua fotinha, o número da tua OB. Quais são os elementos que vão gerar confiança? Pensa nisso, pra você não gastar tanto tempo assim. Se você não vai fazer campanhas agora indo para o seu site. Site é vivo. Né? Eu vou fazer agora já pensando no site para depois fazer campanha. O maior erro que eu já vi aqui, cara, de clientes é que o cara queria um site perfeito, ficava com uma bosta de um site no ar e o site perfeito não saía porque o cara, não, é que agora nós vamos fazer foto. Agora o texto sobre a missão tem que mudar. E aí ficava com uma merda de um site no ar ao invés de ter um site minimamente aceitável. Merda que eu quero dizer assim, que nem abria no mobile. E a gente às vezes não consegue nem convencer o cara. Fala, doutor, para com isso do perfeccionismo, de querer que o site esteja perfeito para botar no ar. Tira isso da tua cabeça. Precisa existir um básico, feijão com arroz, pro cara não falar, pô, esse cara aqui, cara, nada a ver. Falei com ele, o cara falou que era o bichão, que ele era top, e o site dele, velho, tá totalmente incoerente, né, com aquilo que ele falou. Isso tem uma relação com marca, né? Então pensa assim, você conheceu um cara no evento e o cara, pô, na conversa a gente fala, né? A gente se garante. Então beleza, pô, o cara é foda, velho. Só que aí, beleza, passou o teu sitezinho, passou o teu cartãozinho lá pro cara e o cara foi olhar o teu site. O teu site tá ruim, velho. Tá, tipo, o site tá todo quebrado. Quebrou um pouquinho essa percepção de que o cara é bom mesmo, sabe? Por mais que isso seja subjetivo, mas, cara, quebra um pouquinho da percepção. Você fala assim, pô, o cara é o foda, e aí eu chego no site do cara, o cara, tipo, sai tudo fodido, assim, você fala, cara, não sei, mano. Dá uma certa segurança agora.
Boa. Cara, e aí trazendo outros 2 últimos tópicos aqui para gerar um princípio básico de confiança, eu diria que um perfil aberto, né? Um perfil que o cara consiga te ver mais do que ele tá vendo ali no WhatsApp. Então, Boa, cara, bem colocado. Perfil aberto, cara. Assim, tem que lembrar disso, né? Às vezes, sei lá, o advogado é mais jovem, o advogado é mais jovem, e as pessoas ficam me seguindo muito e tal. O perfil tem que ser neutro e tem que ser aberto. Porque você pega lá o perfil, é muito pessoal. Se for muito pessoal e você não quiser misturar, tudo bem. Ninguém tá fazendo juízo de valor, mas aí você vai ter que lembrar. Você vai ter que construir um perfil, nós estamos falando porque que você não precisa fazer mais. Você vai ter que fazer um perfil do escritório e não abandonar. Vai ter que ficar postando. Você tem tempo para postar? Você vai gastar, contratar um social media? Não quero agora porque eu estou começando. Então adequa o seu perfil pessoal. Tira umas fotos, sei lá, que você está de biquíni ou de sunga, tira umas fotos que você está, né? Fotos neutras, né? Pode ser uma foto na torcida do Coxa com seu pai, com seus irmãos, sabe? Mas não pode ser aquela foto, pô, sei lá, umas fotos nada a ver, torcida viajada. organizada soltando fogos. Isso, exatamente. E aberta, você tocou num ponto legal. Já vi muito perfil que você fala, cara, o cara é advogado, tá divulgando esse perfil aqui, no WhatsApp Business dele tava fechado o perfil O dele. cara tem tipo 5 mil seguidores e o perfil é fechado. Não acredito nisso, cara. Exatamente. Então, assim, o perfil tem que ser aberto. E aí, claro, minimamente você pensar que, cara, é o teu cartão de visita, velho. Porque na advocacia não tem um produto específico, assim, de prateleira que você consegue ofertar de maneira direta. Cara, o produto é você, velho. Então, tipo assim, se você não tá se vendendo, o teu cliente não vai comprar você. Tipo, ele vai falar assim, cara, a primeira impressão que ele vai ter de você é o que ele vai ver baseado na internet. Isso gera confiança. Então, entender que isso faz parte do processo é agora que você tem que entender a jornada que você tem que percorrer. Por isso que a gente está, inclusive, falando, cara, esse é o caminho. Por isso que a gente não recomenda fazer marketing jurídico, inclusive. Né? Então, enfim. E por fim, cara, essa é uma jogada que a gente já falou várias vezes aqui, que é a questão do Google Meu Negócio, né? Que é uma paginazinha de graça que você faz lá no Google, você cadastra o teu escritório, cadastra o teu endereço, né? O que você faz e tal, você consegue fazer também minimamente algumas coisas ali relacionadas ao teu negócio, ao teu escritório, e isso fica disponível para regiões locais. Então, assim, o Google hoje também, como é tudo algoritmo, ele faz entregas baseadas em local, né? Então, por exemplo, quando eu tenho necessidades locais, por exemplo, eu gostaria de uma barbearia próxima a mim, eu pesquiso isso, barbearia próxima a mim. Ele vai pegar a minha geolocalização, supondo que eu estivesse em São Paulo agora, e vai me dar as barbearias mais próximas da onde eu tô, do meu local. Só que aí que tá, qual é o critério que ele leva para trazer algumas barbearias e outras não, que estão todas no Google Meu Negócio? Cara, aí são as avaliações. Então, pedir avaliação para as pessoas é o maior hack que dá para você fazer, gastando R$0 para conseguir você se impulsionar de graça dentro do Google, localmente falando, tá? Que é o seguinte, tipo assim, tu pede pra tua mãe, pro teu pai, pro teu irmão, pros teus clientes também, que você já tem, fala, cara, me dá uma avalia lá, o serviço você gostou, você acha massa e tal, pô, bota uma avaliaçãozinha 5 estrelas lá pra me ajudar, porque é isso que faz com que o teu perfil seja mais recomendado. Eu te digo que é, mesmo a gente falando pra caramba sobre isso, poucos advogados dão atenção pra isso. Que aí você consegue trazer assim, cara, o cara vai me stalkear antes de entrar em contato com o meu escritório, ele já viu lá, 150 avaliações 5 estrelas. Pô, 150 pessoas estão falando que o cara é bom, velho. Se a gente faz isso para coisas mais simples da vida, tipo um restaurante, como é que eu não vou fazer isso para um advogado que, por exemplo, vai cuidar da minha aposentadoria, que na verdade é algo que é assim, cara, tô encerrando minha vida de trabalho e quero ter uma vida digna. Eu quero que o cara não erre na parada para não receber um salário mínimo e ficar igual um tongo lá, tendo que fazer, trabalhando aposentado porque eu não consigo pagar minhas contas. Então, tipo assim, esse nível de confiança ele existe e você já consegue altamente gerar isso com essas avaliações. Porque aí ele fala, cara, ele já teve clientes, tem gente falando que o negócio é bom, se o negócio é bom, deve ser bom mesmo. Então, eu começo a ter uma confiança maior, mesmo que inconsciente, mas eu passo a confiar mais em você simplesmente por você já ter mais avaliações no Google. Isso é de graça, velho. Só pedir pros outros fazer o que eles fazem. Ah, mas o cara não é meu cliente. Isso aí é uma desculpa que você tá arrumando. Você gostou do seu atendimento? Eu te respondi tuas dúvidas? Ah, respondeu sim, então valeu meu atendimento lá, coloca 5 estrelas no meu atendimento. E o cara fala, cara, atendimento excelente. Porque é isso que ele pode elogiar. Ele não vai te falar assim, 5 estrelas porque esse cara conseguiu R$150 mil pra mim, né? Ele vai falar assim, cara, 5 estrelas porque esse cara é um excelente advogado, muito prestativo, excelente serviço, sempre preocupado com o cliente, e é isso que vai importar no final das contas, né? Então, Google Meu Negócio é algo que você deveria se incentivar e usar para caso você queira ter gerar esse princípio de confiança aí para os seus clientes. Cara, esse é um dos maiores erros na advocacia, né? O advogado não pede depoimento, tal, não usa isso a favor. Sabe o que é interessante, cara? Que a gente esquece, né? Eu tenho lido bastante sobre cultura Amazon, enfim, até Mercado Livre, estava com uma palestra no Mercado Livre agora, do CEO do Mercado Livre. Cara, assim, o que as pessoas mais olham, que eles chamam de fluxo, jornada de compra, é avaliações. E a gente procura. Daí quando a gente fala isso, o advogado fala, puta, é verdade, eu procuro avaliações. Sempre que eu vou no Mercado Livre lá, eu procuro. Na Amazon também olho. Pois é, e aí, do teu escritório, como é que estão as avaliações? Puta, não tem. E assim, o Mercado Livre é o que é de fato, por causa de uma palavra que representa o resultado dos caras. Confiança, né? Já vi várias e várias histórias
O cara prefere comprar dentro do Mercado Livre do que pagar 20% mais barato que ele confia no Mercado Livre. Como é que ele construiu isso? Óbvio, né? Não vou simplificar aqui, os caras têm todo o merecimento, mas parte disso são as avaliações. Por isso que toda vez que você que você consome dessas empresas, não só Mercado Livre, você vai lá, sei lá, consome do Booking, consome da Amazon, consome do... Qual outra que eu peguei esses dias? Locação de carro, empresa de locação de carro. Eles pedem tanto, o Airbnb faz isso muito bem, eles pedem tanto para você avaliar. Eles ficam dias mandando, ei, você ainda não avaliou, toma aqui 10% para você avaliar, e assim vai. Então, insista nisso, porque isso faz uma diferença gigantesca. Cara, o terceiro tópico aqui é um dos tópicos mais polêmicos, assim, mas eu gosto de abordar ele sempre, que assim, tudo que você vê de ferramenta no mercado, principalmente se você está numa fase mais inicial, e é muito subjetivo essa fase, tá? Se você tiver dúvida da fase que você está, o que você deve fazer, procura a gente, troca uma ideia, sem problema, ainda mais se você consome os nossos conteúdos aqui, a gente vai ter o maior prazer. Você tem que saber que momento que você começa a fazer disparo de e-mail, por exemplo. Que momento que eu começo a fazer disparo de e-mail, que eu começo a fazer o funil do inbound, né, que eu vou qualificando aquele cliente, eu vou alimentando ele para ele descer, né, em tese, contratar meu serviço. Exatamente. Que momento eu contrato uma ferramenta, com excelente ferramenta, uma RD Station e outras tantas de mercado, que faz esse processo de marketing, enfim, que parece, quando eu estou contratando, que é mágico, que vai funcionar tão bem para o meu escritório. Cuidado, cara, porque a grande maioria das ferramentas não servem para o seu momento. Tá? Posso apostar para você que mais de 80%, independentemente do seu momento. Por quê? Porque elas são extremamente... Elas carecem, primeiro, de mão de obra e carecem de estratégia para poder usar, para implementar. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do RD, porque eu coloquei aqui principalmente o RD na jogada. Mas o RD foi conhecido pelo funil que você vai cadenciando o cliente. Aí tem um elemento só que desconstrói completamente isso. Pensa assim, ó. No direito, você tem um elemento que é o elemento do timing, na grande maioria das causas, tá? Tem causas que você tem recorrência de contratação. Mas se a pessoa está lá se divorciando, se a pessoa está dando entrada, né, numa questão de GNSS, por exemplo, ou uma questão trabalhista, em tese, se você resolver aquele problema, se ele contratar você agora, não precisa contratar outro advogado mês que vem. Direito não é produto que você fica comprando todo mês, ou que você compra de maneira cíclica a cada 3 meses. Como eu coloquei, é pouco. Tem causas, né? Tem causas e causas. Se eu vou atacar um empresarial, tudo bem, mas aí você tem que entender que momentos que você tem, qual o tamanho da tua base de e-mail. Eu tenho 10 empresas e quero fazer um funil. Esquece, cara, já começa por aí, tira fora. Começa a falar em funil, pelo menos, se tiver um funil muito estruturado, eu diria assim, pelo menos algo em torno de 500, que te conheça, porque também não adianta, comprei uma lista, então agora eu tenho 1.000, Guilherme. Que cagada que você fez, porque o cara não vai ver teu e-mail, o cara vai detestar, vai te odiar. Quando você chegar lá, ligar para ele e falar, puta, que bosta, esse cara que é o chato, fica mandando e-mail, me perturbando aqui. Porque é muito complexo, é muito difícil, essa é a verdade, né? Então, inbound marketing, contratar ferramentas, principalmente considerando que o direito tem muito esse timing, tem que tomar muito cuidado. As empresas vendem porque você não... Às vezes a empresa não vende para você, ela está comunicando e você compra. Né? Até porque a RD Station você contrata pelo site. Ele não está lá falando, não, você é advogado, eu não vou vender para você. Óbvio, né? A empresa fica grande, né? Foi vendida pela TOTS, para TOTS por mais de bi. Então, essa estratégia, eles trazem muita gente para dentro. Depois, alguns ficam, outros não ficam, né? Então, toma muito, mas muito cuidado, porque a gente mesmo já contratou ferramenta aqui e não tinha um mínimo de planejamento, consistência para poder executar. E consistência é o principal. Porque, vamos fazer. Na hora que você está conversando, dialogando, todo mundo fala, não, ótimo, que beleza, vamos usar isso, vamos usar aquilo. Na hora que é para botar a mão na massa, meu amigo, aí o bicho pega. E aí sai um monte de coisa tosca que não dá resultado no final. Legal? Quer complementar algum ponto disso, mano? Cara, é foda, né? Porque assim, pensar que às vezes o que o cara tá oferecendo como uma solução, ninguém para pra pensar, mas será que essa parada realmente é pra mim? E o cara só pensa, cara, isso aí é pra mim, vou comprar. Tipo, cara, pense se realmente é o que você precisa. Tem muito louco comprando tênis de R$1.000 pra começar a correr, tipo, velho. É isso aí, boa. Você só precisa de um tênisinho básico, mano. Começa a correr primeiro, depois você compra um tênis quando você estiver fazendo maratona lá, você compra um tênis de R$1.000. Mas até chegar lá, velho, entenda que é uma jornada, né? Um caminho. O pior é que em tudo na vida é isso, né? Você falou do tênis, depois dá pra lembrar um monte de outras coisas, né? Você compra coisas que não tá no seu momento de comprar, que não faz nenhum sentido. Mas acho que você pegou bem o recado aqui, tá bem tranquilo. Então, o quarto tópico aqui, a gente vai falar sobre qualificação, cara. Eu sei que você tá, enfim, tá mordido com esse tópico aqui, porque quanto mais a gente emerge, né? Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente descobre, mais a gente, cara, se sente burro primeiro, fala, caraca, então nós perdemos um rio de dinheiro, assim, sabe? E segundo, a gente fica empolgado, fala, pô, agora sei que se eu fizer a coisa certa, puto, o negócio vai pegar com força, né? Explica um pouquinho sobre essa questão da qualificação. Eu botei um tópico aqui, né? Sua qualificação nunca vai aumentar. Boa. Por que isso, mano? Cara, ela nunca vai aumentar de uma maneira direta
principalmente falando agora de tráfego pago, porque veja, a partir do momento que você entende como a ferramenta funciona, você passa a entender o porquê isso vai acontecer, tá? Então, por que a qualificação nunca vai aumentar para um escritório de advocacia que faz tráfego pago? Cara, primeiro por um critério simples. A ferramenta, Google, Facebook, TikTok, o Twitter, que não é mais Twitter, é X, etc. Cara, todas elas baseiam a entrega em algoritmo, certo? Então tem um robozinho ali dentro, tem uma inteligência ali dentro, que é um panfleteiro. O panfleteiro escolhe para quem ele vai panfletar baseado em algumas características e algumas ações, alguns comportamentos. Então é como se eu tivesse um mercado e o cara falou, ó, se o cara passar nesse corredor aqui, e se ele pegar esse produto, você entrega para ele. Se ele fizer isso aqui, se ele abaixar assim, você vai lá e entrega esse panfleto para esse cara, beleza? Ele fala, beleza. E aí, como é que ele fica inteligente, né? Automático, vamos dizer assim? Ele cria eventos próprios. Então, quando você cria uma campanha no Google, por exemplo, você vai configurar lá no seu site conversões, certo? Então, se o cara clicar lá no botão do meu WhatsApp, isso é uma conversão. Então, o meu panfleteiro do Google fala, ó, todo mundo que clicar nesse botão aqui, otimiza a entrega. Entrega para caras mais parecidos como esse cara aqui. Beleza. Só que aí que tá o grande problema da jogada. Clicar no botão do WhatsApp é uma garantia que o cara é bom? Que o cara vai ser super qualificado, que ele vai ser super redondinho? Não, velho. É um cara que clicou no botão para falar contigo. Pode ser um curioso, um cara louco e pode ser sim um bom cliente. Todo mundo tá no mesmo bolo. Beleza. E aí, como é que eu faço então, para fazer essa parada voltar lá para trazer o cara mais qualificado? Aí é que o bicho pega. Porque, veja, numa realidade de serviço, venda de serviço, que é o que o advogado faz, onde que você faz a tua venda? Cara, o cliente vem aqui no meu escritório e assina o contrato. Tá, e os caras do digital? Ah, eu mando o contrato por uma ferramenta lá no WhatsApp dele, ele assina e boa. Então veja, esses eventos não estão dentro do Google. Não é que nem um site de produto, sei lá, de um copo, uma Havan da vida, que eu entro lá e compro, clico no botão comprar, e aí sim, ele sabe quem comprou, inclusive, porque tem um botão que o cara clica e isso é traqueável. Nesse caso não existe isso. É tudo offline, fora do Google, fora do Facebook, fora de todos esses lugares aí. Cara, aí que tá a grande parada. Primeira coisa que a gente precisaria estruturar para isso, velho, é que você precisa de um CRM. Você precisa ter um CRM. E todos, sem exceção, até agora, eu falei com, sei lá, muitos advogados, e assim, nenhum tem CRM. E se tem, usou por muito pouco tempo, não era exatamente um CRM, nunca é o que é a parada. Que é um CRM para quê? Para que você consiga ter lá dentro do seu CRM eventos que são baseados nas fases do teu processo comercial. Então, por exemplo, o cara marcou uma reunião. Isso é uma fase do seu processo comercial, certo? O cara precisa marcar uma reunião para fechar negócio contigo. Só que isso poderia também ser um evento de conversão offline. Ó, esse lead aqui agora converteu offline e marcou uma reunião comigo presencial ou por vídeo. Mas eu consigo depois categorizar isso como um evento, assim como o clique no botão do WhatsApp e mandar isso de volta lá para o Google, da onde aquele lead foi gerado, para falar, cara, encontre agora pessoas que marcam reunião comigo. Então olha o nível da parada, como é que começa a melhorar. E aí depois ainda tem o suprassumo do filé mignon, que seria o cara que fechou o contrato, pagou o meu escritório, que esse seria o melhor cliente de todos. E eu começo a mandar esse evento também de volta lá para o Google, de volta para o Facebook. Só que, cara, se você está achando que isso é fácil de fazer, convido você a dar uma mínima experimentada em como funcionaria a estrutura. Porque você vai ter que manjar de código, você vai ter que manjar de integração, você vai ter que manjar de um monte de outras coisas que na realidade da advocacia, assim, é bem distante, velho. Você vai ter que sair muito da caixinha advogado para começar a manjar sobre isso. Ah, mas não tem cara que faz? Tem. Aí eu te convido a achar um cara que saiba fazer. Porque também não é fácil, não. O marqueteiro tem que manjar de outras coisas além do marketing aqui para conseguir fazer uma parada como essa acontecer. Mas só vai melhorar quando isso tiver. E agora, a partir do momento que você entende, não tem isso, nunca vai melhorar, velho. Tua campanha sempre vai andar de lado, sempre vai gerar os mesmos leads. Pode botar mais dinheiro, controlar CPC, aumentar CTR, mudar a página. Cara, virar do avesso a tua estratégia. Não vai melhorar a qualidade da pessoa que chega, porque o público é sempre o mesmo. Ele está entregando sempre para o mesmo tipo de comportamento, que é o clique no botão do WhatsApp. Então, assim, só vai melhorar quando você entender que, cara, o que acontece fora daquilo ali, que é o que tem valor no negócio, tem que ser visto pelo Google, pela plataforma, né? Então, para dar um contexto sobre essa lógica, cara, e mesmo assim não vai resolver 100% do problema, mas já é uma melhoria, um ganho bizarramente alto que você consegue passar a ter, tá? Cara, bem bacana, você explicou bem demais, assim. Se fosse para dar uma contribuição de 10 centavos, assim, simplificar, me lembrou aqui de uma situação que acho que até para não ficar só no jurídico, as analogias ajudam, né, a fixar o conteúdo, de um problema que existe no mundo offline, né, nas lojas mesmo, né? Então, pegar um exemplo, assim, um restaurante que faz uma campanha de marketing digital, ele tem muita dificuldade de saber quem são os clientes que vieram no restaurante presencialmente, né? É uma dor até hoje, inclusive, tá? E nisso foram criando-se diversas empresas, criaram soluções, né? Uma das soluções é chamada de uma solução offline, que é uma solução em que ele chega no restaurante, geralmente ele pede, não lembro o número, mas era algo em torno de 70%, 80% ele pede Wi-Fi,
E quando ele pede Wi-Fi, você tem um programinha. Então você contrata empresas que são especializadas, né? Aí você faz o login, igual um hotel, assim, né? Você faz o login. Nessa, ele pega os seus dados. O que ele faz com aquilo? Ele pega, olha, todas essas pessoas aqui se conectaram no meu Wi-Fi, então logo elas estiveram aqui presencialmente. Sobe no Facebook ou no Instagram, enfim, na mídia que você estiver utilizando, e compara agora, conflita com as pessoas que viram as campanhas. E ele vai devolver para você, vai dizer, ó, realmente, o Roberto que esteve aqui e a Joana, eles foram impactados pela campanha. E o que é o mais top, que bate com o que você está trazendo? Nesse momento, você vai dizer para o Facebook, olha, tá vendo essas pessoas? Elas vieram até aqui. Eu quero mais pessoas iguais, né? Iguais, entre aspas, parecidas com ela. E aí é que a mágica acontece. Porque o algoritmo ele sabe muito mais coisas, né, do que a gente, né? Ele sabe como conduzir. Por isso que o teu Instagram é tão bom, é tão viciante, o teu TikTok é tão bom. Porque o algoritmo conhece mais, né, do nosso comportamento obscuro, muitas vezes, do que a gente mesmo. É isso, né? Então você fala, pô, caramba, o Netflix. Por isso que o Netflix te recomenda, faz tantas recomendações boas. Por isso que você tem tantos hábitos ali, né, que estão associados a essas empresas. Porque a gente é muito previsível. Né? Já diria lá no Poder do Hábito, lá, o quão previsível a gente é. Então, não subestime isso. E acho que o último adendo que é legal desse tópico, cara, que assim, é impressionante. Quanto mais você aprende a qualificar, quanto mais você entrega informação, devolve dados para o Facebook, para as ferramentas, mais barato fica e mais qualidade, com mais qualidade. Olha que loucura isso. Então, aumenta o nível de qualidade e baixa o preço. Cara, é o teu sonho, é o que você mais quer. Por quê? Porque facilitou para o algoritmo. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, cara, mas como isso? Por que não me cobra mais caro? Aí eu comecei a estudar, ler, refletir, e mentoria, e pergunta daqui, pergunta de lá. O cara falou, não, cara, é porque você facilitou para o algoritmo. Porque agora ele sabe que é teu público, então como ele sabe que é teu público também quer o teu produto, teu serviço. Se a tua comunicação, se o teu criativo for bom, cara, fechou, todo mundo ganha. Ninguém quer ficar sendo incomodado com coisa que não quer comprar. Né? Sabe aquela coisa que aparece para você no teu Instagram e fala, cara, nem quero comprar isso aqui. Sei lá, aparece um troço aleatório. Esses dias apareceu um negócio para mim. Por que os caras estão aparecendo para mim? Nada a ver comigo isso aqui. Então, o cara tá perdendo, né? E os dois estão perdendo, eu e ele. Agora, se aparece um negócio que eu quero, opa, um negócio, sei lá, um evento que fala sobre a nossa área. Cara, animal, o cara acertou. Então, quanto mais ele acerta, mais para mim é bom e para o algoritmo também porque daí ele sabe que, pô, acertou o Guilherme, então o Guilherme vai continuar na rede social. Cara, é um jogo, é uma, assim, bola de neve, é feito bola de neve. Todo mundo ganha. É muito louco se eu falar sobre isso, né? Boa. Agora, o último tópico, Vitão, quer começar puxando aqui, cara? Assim, a gente já teve experiência com vários clientes. Até hoje tem muitos clientes aqui que atuam não só com a gente, né? Parte do serviço eles têm com a gente, parte eles têm com outros players que usam 4, 5 empresas diferentes, né? A gente falou muita coisa aqui de por que você não precisa fazer marketing jurídico, mas aí vem aquela pergunta, né? Quais são as opções para quem resolve não fazer marketing jurídico tradicional? Sei lá, não ficar alimentando rede social, não fazer campanhas. O que sobra de opções para esses players? Cara, hoje é muito bom isso, porque existem diversas plataformas, até algumas que a gente acabou nem citando aqui, mas que se especializaram e focaram muito em ter uma funcionalidade voltada para gerar essas oportunidades para os advogados. Então, literalmente, tem caminhos, tem plataformas hoje, caso você não conheça, que se você entrar lá, tem lá casos para você atender já prontos, velho. Tipo, o cara já gerou o lead, já fez toda essa parada que a gente falou até aqui, alguns sim da mesma maneira, outros de maneiras diferentes, mas já gerou o lead, tá ali para você falar com o cara, abordar e já evoluir para uma negociação, evoluir isso depois para eventualmente um contrato. Exemplos de plataformas que, caso... Cara, essa é muito difícil alguém não conhecer e ser advogado. Mas a Jus Brasil é uma que tem isso, né? O previdenciarista, para quem é especialista na área previdenciária, eles também têm uma parte do sistema deles dedicada para geração de oportunidades. Né? A própria Trimind, a gente também tem isso. E aí, claro, tem várias empresas que se tentam se diferenciar nesse sentido. Então, tem empresas, por exemplo, né, um cara lá da Resolvi, por exemplo, ou até mesmo Liberfly, que são empresas que não vendem nem só o lead, véio, já vende o contrato já encaminhado, procuração assinada. Lógico que tem um preço muito mais alto agregado nesse sentido, mas o cara também já faz todo o trabalho de marketing, porque ele sabe que essa é a parte que o advogado não quer fazer, e ele fala assim, cara, daqui para frente é só operação jurídica, toque. Então existem várias plataformas aí como essas que a gente falou, para você também olhar isso como uma oportunidade de fato, porque veja, na minha visão principalmente, eu estou falando muito isso hoje em dia, que, cara, gerar o lead é a parte mais fácil do processo. Como você acabou de ver o que a gente falou aqui, cara, todo o caminho que tem que fazer para gerar o lead é foda. Mas, velho, gerar o lead é a parte mais fácil. O difícil vai ser vender para ele depois. Porque mesmo depois desse trabalho todo que você fez aqui, baseado no que a gente falou, não é uma garantia que você vai conseguir vender pro cara, velho. E aí, veja, o mais importante no final das contas é vender. Se você fez toda essa parada, gerou 350 leads em um mês, porra, tesão.
mas não vendeu para um contrato. Vai fazer sentido continuar fazendo todo esse trampo? Não vai fazer sentido. Então, o mais importante no final das contas é aprender a vender. Porque no final é o que vai fazer a conta fechar, entendeu? Verdade. Cara, eu conto duas histórias aqui que eu acho que são legais. A primeira é que a gente é bem próximo do pessoal da Ajuda do Brasil e sócios da Ajuda do Brasil, a gente admira pra caramba os caras, né? E teve uma ocasião em que ele me contou, algumas ocasiões a gente já teve lá tomando cerveja, né? Participando de happy hour, enfim, os caras são top, a gente é fã deles e não tem por que esconder aqui. E aí ele contou pra gente o seguinte, falou, o nosso negócio de lead aqui, cara, parte da Ajuda do Brasil, né? Eles têm quase 500 funcionários, então imagina o tamanho, né, do custo da empresa. Parte da nossa receita vem dos leads, mas é uma pequena parte. E ele contou pra gente o seguinte, falou, uma vez a gente validou um formato que a gente pegava os leads, a gente queria aumentar isso, porque é barato, é 100 pila, né? Você compra um crédito lá, 10 pila. A gente queria, de fato, fazer com que isso se tornasse um negócio melhor. E a gente pegou leads, cara, ultra qualificou os leads e distribuiu esses mesmos leads, vamos colocar assim, para escritórios bem escolhidos, com perfis diferentes, esse CP diferente, como a gente falou aqui no começo, tá? Então, um cara iniciante, um cara já bem iniciado, cabeça boa, e um cara que, sempre acha que o cliente é desqualificado e o cliente é pobre. Supor aqui 3 perfis, tá? Entregou uma pancada de leads, não vou dar os números exatos aqui, né, mas uma amostragem, passado um período, ele fez isso durante praticamente 6 meses, eles observaram a seguinte conclusão. O advogado que não sabe vender, cara, não adianta. Você pode entregar um lead ultramente qualificado e vai perder a venda. Tá? Aquele cara que é cabeça fechada, que não se adapta, não segue recomendações. Os mesmos leads para advogados diferentes, que é exatamente o que acontece aqui hoje, bastidor do Trimind isso, nós temos feedbacks completamente diferentes. Tá? Tem cliente aqui que fala assim, cara, tá animal. Fechei vários negócios. Tá? Não os mesmos leads, porque a gente só trabalha com leads exclusivos, mas dadas as proporções, o mesmo caso. E tem advogado que fala, cara, isso aqui tá horrível, o cara não me respondeu. Por quê? Porque ele não conseguiu entender a ciência da parada e aonde que ele tem que ser bom. Por isso que a gente falou muito aqui, né? Pô, você tem que ser bom nisso. Esse é o feijão com arroz mais importante da história. Né? Então, a Ajuda do Brasil é um exemplo clássico, eles fizeram essa análise e concluíram que o problema, infelizmente, não estava do lado de lá. Isso é um problema intrínseco da advocacia, porque você não aprende a vender. Então, tem gente que aprende, sei lá, trabalhou de telemarketing antes, trabalhou de shopping, trabalhou, é uma pessoa mais comunicativa, tende a ter mais facilidade, então vai ser um bom vendedor. E na advocacia, você sabe, os advogados, escritórios que crescem, é porque eles são bons vendedores, né? Então, não estamos falando nada aqui que seja uma besteira absoluta. Então, isso é um caso. E outro caso ainda dentro da Ajuda do Brasil, de clientes que compram, por exemplo, créditos da Ajuda do Brasil. Agora você imagina o seguinte, o tamanho desse volume. O cara gasta 20 mil reais em crédito na Ajuda do Brasil. Então, se um crédito é 10 pila, né, invariavelmente aqui, tá? Com 100 pila você tem 10 créditos, com 1.000 você tem 100. Se o cara compra 20 mil, ele compra 2 mil créditos da Ajuda do Brasil. E o escritório dele tinha 15 advogados, inclusive o pessoal da Ajuda do Brasil foi lá, visitou a operação dos caras e tal. E eles não sabiam por que um cara estava comprando tanto. Eles queriam aprender, queriam entender o que esse cara estava fazendo. O cara estruturou toda a operação dele a partir da Ajuda do Brasil. Ele não faz mais nada, a não ser Ajuda do Brasil. Ele só fica ali. Isso acontece no previdenciarista e acontece com outros players, né? Outro caso legal aqui, a gente tem um cliente chamado AC Advogados, parceiro também, tal, de longa data, ele, fecha 250 contratos. Como é que é a distribuição, né? Agora deve estar fechando até mais. Cara, parte do Brasil, parte previdenciarista, parte Firmind, parte tráfico deles mesmos, enfim. Quando o cara quer crescer, ele abre a cabeça, né? Ele está sempre estudando opções diferentes de mercado para ele poder escalar o business dele. Então, aqui o que a gente quis trazer para você é, você não precisa, sabe, ficar se preocupando tanto e ficar justificando. Eu não estou vendendo porque eu não tenho um canal do YouTube, eu não estou vendendo porque eu não tenho um podcast, eu estou vendendo por causa disso, isso, daquilo. Você pode sim vender, mas se preocupe muito com o teu perfil, com o seu comportamento comercial, com o teu entendimento sobre o que é ciência de vendas, beleza? Entrar em contato, saber como usar o script, e aí você tem, na Trimind hoje, dá para se dizer que a gente é o único software que tem isso. Você tem um script, você entra agora lá, pega os seus leads gratuitos, entra agora, você tem um script. Que mensagem inicial que eu devo mandar, que é a mesma que vocês mandam e tem uma taxa de resposta animal. Tá lá a mensagem, né? Só segue ali, sabe, só mandar, velho. O cara não respondeu, tem a segunda mensagem, a variável. O cara respondeu e parou de responder. Tem a mensagem de follow, que é a continuidade, sabe? Então tudo isso tá lá, tá pronto para você, não tem desculpa pra você fazer aquilo. Você pode movimentar o cara de lá dentro, falar, cara, quero passar esse cara para essa fase. Então, tá lá a ciência, tá pronta. Só que você tem que fazer aquilo que é a tua parte, vamos colocar assim, botar a mão na massa. É o feijão com arroz bem feito. Certo? Esquecemos alguma coisa, Marinho? Cara, eu acho que é isso. Boa. Então, quer dar os recados finais aí? Boa, então se você ficou curioso agora, quer saber como é que usa esse script, né? Como é que você vê isso, até para os usuários free tem essa possibilidade, então se você ainda não se inscreveu, não se cadastrou lá na plataforma, entra no nosso site, trimind.com.br, realiza o seu cadastro,
que você vai já poder navegar, né, e ver ali as oportunidades que interessam, pegar algumas para você, que a gente te dá alguns créditos ali para você aproveitar, e lá dentro dessa oportunidade já vai ter uma mensagem pronta para você só mandar e começar a criar o teu funil dentro do WhatsApp, tá? E se você não segue a gente ainda no Instagram, TrueMind_Tech, a gente sempre que solta alguma novidade, alguma funcionalidade nova da plataforma para você que já é nosso cliente, tá lá, vamos sempre te avisar por ali também. E claro, se você ainda não segue esse canal aqui do Spotify, considere seguir. E se você ainda não é inscrito no YouTube, também se inscreve aí, lá, lança essa moral pra gente aí, porque a gente continua se motivando baseado nisso. Exato. Por onde você estiver nos acompanhando, nos vendo, dá aquela força, manda feedback também, né? Porque a gente está o tempo todo produzindo conteúdo, isso leva tempo e dedicação. Então, saber que você está gostando é uma forma que você nos recompensa aqui. Beleza? A sua remuneração é desta forma que você... É uma merda, você ainda estava ouvindo agora uma coisa no YouTube, todo mundo pedindo like o tempo todo, pedindo inscrito. Aí chegou uma hora e falei, cara, que chato ficar pedindo isso. Mas depois que você estuda, você, cara, tem que pedir, tem que lembrar a pessoa, sabe? Porque isso de fato é o que faz a diferença, que é a forma de você remunerar se você gosta. Como a gente tem bons seguidores aqui, muita gente que gosta do nosso trabalho, a gente sempre vale a pena a gente reforçar isso. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!